Graça e paz, mulheres! Bom dia! Bem-vindas a mais um Moriá. Hoje a gente vai ter a ajudinha de uma esponja para refletir sobre algo nas nossas vidas. Bom, essa esponjinha aqui eu creio que você deve ter uma igual na sua casa. E essa esponja, se a gente colocar ela num recipiente com água, o que é que vai acontecer? Ela vai absorver toda a água do recipiente, não é? Bom, então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre absorver. Essa esponja, como eu falei, se a gente colocar ela na água, ela vai absorver praticamente toda a água do lugar. Então, se você puder e tiver com a sua Bíblia aí, abra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje, bem rapidamente, para que você possa hoje no seu dia sair já da sua casa para ir trabalhar, para ir aonde quer que seja, já com essa mentalidade diferente hoje, amém? Então a palavra de Deus, ela diz no versículo 21, um versículo muito pequeno, mas que diz muito para nós: examinai tudo, retende o bem. Não sei como está aí na sua tradução, mas aqui na minha diz desta maneira: examinai tudo e retende o bem, né? Algumas traduções vai estar falando retende o que é bom. Então, essa esponja, se a gente colocar ela na água, como eu falei, ela vai absorver tudo, praticamente toda a água do lugar. E às vezes, nós mulheres, por sermos mais sensíveis e mais frágeis nesse sentido, nós acabamos absorvendo tudo ao nosso redor com mais facilidade. Você pode ver que alguns homens não têm este problema, mas a grande maioria das mulheres tem este problema justamente por ser mais sensível e aí acaba absorvendo tudo que está ao seu redor, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, seja numa roda de amigos, né? Independente do lugar, a mulher às vezes acaba absorvendo. Sabe quando você tá, por exemplo, no seu trabalho ou na sua escola e você tá numa roda de pessoas que não são crentes, não são cristãs, e aí elas acabam falando coisas que não convêm e tudo mais, e você começa a absorver aquilo. Ou até mesmo coisas ruins você acaba absorvendo e trazendo, por exemplo, para dentro de casa, dentro do seu casamento e tantas outras coisas. Então, mulheres, nós não podemos ser como essa esponja que absorve todas as coisas. Nós temos que, como a palavra de Deus diz, examinar tudo e reter o que é bom, reter o que faz bem para nós. Então é certo que, até mesmo na igreja, por exemplo, haverá coisas que não são tão agradáveis, até porque a igreja de Cristo é composta por pessoas, e pessoas são falhas e errantes a todo tempo. Então, às vezes, a gente vai olhar para algumas coisas e a gente vai falar assim, não concordo ou não acho legal. E a palavra de Deus diz, examinar isso e retém somente o que é bom. Até mesmo durante uma ministração e uma palavra que está sendo pregada, examinai o que é bom, entende? Retém aquilo que é bom. Então, mulheres de Deus, hoje, quando você sair para trabalhar, ou no dia seguinte que você for sair para trabalhar, ou para ir para a escola, em qualquer ambiente que você for, lembre-se, você não pode absorver tudo que está ao seu redor. Você precisa ter cautela e examinar aquilo que é bom e aquilo que não é. Você não pode levar isso, trazer isso para a sua vida, ou para dentro do seu casamento, ou para dentro da sua casa, com seus filhos, com seus amigos, porque em algum momento vai dar ruim. Então, outra coisa que eu gostaria de falar muito, essa esponja, ela ficou molhada, né? Colocamos ela na água, ela vai ficar molhada e vai absorver. Mas sabe o que eu queria falar com vocês também? É sobre cuidado para não ser influenciada por pessoas, por ambientes, e em vez de você contaminá-los com a sua religião, com a sua crença, com Cristo, você acaba sendo contaminada pelo mundo. Então, justamente porque
Você começa a absorver tudo. E a gente falou uma vez no culto de jovens, né? Eu li num estudo falando que as pessoas que vivem ao seu redor, elas te influenciam inconscientemente nas atitudes, no palavreado e tudo mais. A convivência com as pessoas começa a te influenciar. Por mais que você fale assim, não, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa centrada e nada me influencia. Mas deixa eu te falar, inconscientemente, quando você começa a conviver, por exemplo, com pessoas que falam palavrão, né, soltam palavras torpes o tempo todo, pessoas que, por exemplo, fazem uso de drogas e bebidas alcoólicas, pessoas que, por exemplo, não sabem se vestir com modéstia, tudo isso, quando você começa a conviver, isso começa a te influenciar inconscientemente. Por mais que você fale assim, não, sou muito forte, isso não me abala, mas no inconsciente isso começa a gerar memórias e em algum momento você vai começar a agir igual essas pessoas. Sabia disso? Então, cuidado, mulheres de Deus, com quem você tem andado, com qual tipo de pessoa você tem andado e quem é que você está contaminando, ou será que você está sendo contaminada pelo mundo? Tome cuidado com isso, porque isso é muito sério. E eu queria ler um versículo com você, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, também é bem pequeno, mas de grande e de suma importância para mim e para você, que fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, a palavra de Deus sempre à frente de estudos e a ciência. Um livro que foi escrito há tantos anos, 2000 anos atrás, já tinha algo já para nós, justamente do que eu estou falando. Então, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Alguns usam isso, até pessoas que não são crentes, que não são conhecedoras da palavra de Deus, usam esse versículo como ditado, né, e tudo mais, ditado popular. Mas isto aqui é a palavra de Deus e ela é pura e verdadeira e nela não há erros. Então, prestem atenção, mulheres, com quem você está andando, quem é que está te influenciando. É certo que em alguns momentos a gente vai precisar conviver com pessoas que não são cristãs, que nem, por exemplo, no trabalho. Mas uma dica que eu dou para vocês é: cumprimentem, conversem o necessário. Não criem vínculos muito íntimos com pessoas que não são cristãs, porque inconscientemente ela vai acabar te influenciando em algumas atitudes. Pessoas que, por exemplo, começam a trabalhar com colegas e tudo mais, e a pessoa fala assim: mas você não bebe? Não bebo, eu sou crente, eu sou da igreja. Só que ao longo dos anos, você vai começando, vamos nessa festinha da empresa? E aí você chega nessa festinha, e aí o que acontece? A pessoa fala assim, olha, experimenta essa bebida aqui. Aí você fala assim, mas eu vou só experimentar, não tem problema. E é justamente nisso, eu vou só experimentar. Quando você vê, você já está viciado, por exemplo, em bebida alcoólica e nem percebe, sendo ainda uma pessoa cristã. Então, meninas, mulheres de Deus, por favor, não sejam igual a essa esponja. Não absorvam tudo o que está ao redor de vocês. Tenham sabedoria, examinem todas as coisas e retenham somente aquilo que é bom para vocês. E também cuidado para não serem influenciadas pelo ambiente, pelas pessoas que estão ao seu redor, porque isso, em algum momento, você vai começar a praticar as mesmas atitudes. Só que a palavra diz que é nós que temos que contaminar as pessoas. Nós que temos que passar essa fonte de água viva para as pessoas e não a gente absorver essa água podre do mundo que está aí ao nosso redor. Bom, saia com essa palavra no seu coração, lembrando que agora que você vai sair para o trabalho ou no dia de amanhã que você for sair, lembrem disso. Não posso absorver tudo, preciso examinar. E para a gente examinar com excelência, nós precisamos estar ligadas com o nosso querido, amado amigo Espírito Santo. Porque quando nós estamos ligadas e temos intimidade com o Espírito Santo, é muito fácil a gente examinar aquilo que é bom e aquilo que não é, justamente porque é Ele
quem nos guia e nos dá e nos passa a certeza da leitura, do ambiente, das pessoas. Então, não se esqueçam. Não seja como uma esponja. A esponja é boa? Sim, mas só para lavar a louça. Então, não seja igual uma esponja. Que Deus te abençoe neste dia. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!